Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus por mais essa manhã que nós estamos aqui para bendizer, para adorar, engrandecer o nosso Deus. Visitantes, que Deus abençoe suas vidas. Louvamos a Deus por vocês estarem aqui conosco. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. Que Deus possa te conceder a graça dele hoje e sempre. Esse é o desejo da nossa igreja a você nessa manhã. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 105. Nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 11. Salmo de número 105, os versos 1 a 11, diz assim, as Escrituras Sagradas. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, vamos cantar louvores ao Senhor, dar graças a Ele, buscar a Ele como nós lemos aqui no Salmo. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, queremos Te bendizer, queremos Te adorar e engrandecer o Seu nome. E bendizer ao Senhor nessa manhã por estarmos aqui. O Senhor nos concedeu saúde, foi o Senhor quem permitiu com que os nossos olhos se abrissem mais uma vez, mais um dia desse lado da eternidade. Estamos aqui respirando para a glória do Senhor. Deus amado, então, viemos aqui nessa manhã, movidos pelo Seu Espírito, a glorificar e bendizer o Seu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa receber o nosso culto, que o nosso coração esteja, Deus, voltado simplesmente e totalmente ao Senhor, que as nossas vidas, ó Deus, glorifiquem o Seu nome e que o Senhor se agrade do serviço que viemos prestar a Ti nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, para que tudo que a gente fazer aqui, Deus, exalte ao Senhor, bendiga a Ti unicamente, Deus, que o Senhor, por meio da Sua palavra, possa nos edificar, nos exortar, ó Deus, e que possamos crescer, que possamos, ó Deus, avançar, e que o Evangelho do Senhor possa transformar nossas vidas para a glória do Senhor. Pedimos, ó Deus, que nos conduza e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, no Salmo de número 32. Nós vamos ler o verso 5. Salmo 32, versículo 5. Esse é o momento que nós vamos a Deus em oração, pedindo perdão ao Senhor por nossos pecados e falhas, pedindo a Deus que nos ajude também a lutar contra o pecado que nos assedia todos os dias. Salmo de número 32, o verso 5. Vamos ler a palavra de Deus assim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar ao nosso Deus, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, nós estamos aqui na sua presença, agradecidos ao Senhor por podermos nos aproximar de Ti, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também viemos aqui, Deus, diante do Senhor, pedir perdão por aquilo que temos cometido contra Ti. Pedimos a Ti, Deus amado, que nos ajude a lutar contra aquilo que rotineiramente, Deus amado, nos assedia para que a gente ofenda a Sua santidade. São pensamentos, são olhares, são desejos, vontades, inúmeras coisas, ó Deus, que brotam muitas vezes do nosso coração, que muitas vezes a gente se entrega, Senhor, a essas coisas, para atender o desejo da nossa carne, Deus. Pedimos a Ti que nos perdoe por fazermos aquilo que não glorifica o Senhor, por agirmos, ó Deus, para satisfazer as nossas vontades em detrimento da Sua palavra,
por muitas vezes avançarmos, ó Deus, os limites que a sua palavra nos coloca. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Torna-nos conscientes das nossas práticas. Remove, Senhor, as traves dos nossos olhos. Nos exponha, Senhor, as mazelas que temos cometido, que temos tratado como normais. E que possamos nos arrepender, ó Deus, quando formos convencidos por seu Espírito daquilo que temos feito que não agrada a Ti. E daquilo, Deus amado, que já estamos conscientes daquilo que estamos fazendo e que ofende a sua santidade. Oramos ao Senhor para nos dar força, para nos conceder graça e resistência, para a gente se afastar de tudo isso, para vivermos em santidade. Que o nosso anseio e desejo seja exaltar ao Senhor, seja glorificar o seu nome. Que nós não venhamos usar, Deus, a natureza caída que temos como muleta, mas que possamos ainda mais buscar ao Senhor. E dia após dia se afastar, Deus, de tudo aquilo que nos faz não glorificar o seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça, e que o Senhor nos perdoe e nos ajude a viver em santidade, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Norival, que pregará a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar pelo nosso pastor, pedir a Deus que o abençoe e que o use nessa manhã para falar ao nosso coração. Vamos orar. Deus, também queremos colocar a vida do pastor Norival nas mãos do Senhor e pedir a Ti que o seu Espírito conduza, ó Deus, e que a sua palavra possa perfurar nossas vidas e corações, e que possamos por ela ser admoestados e exortados e edificados. Deus, dê tranquilidade ao teu servo, sabedoria, ó Deus, e que ele tenha, ó Deus, a graça do Senhor para anunciar a nós a sua palavra. Abençoa ele, a Valéria, seus filhos, e que o nome do Senhor seja glorificado nessa manhã. Te entregamos esse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. A gente estava cantando este hino, né, e a mente começa a andar também, é normal. E eu estava pensando, como que nós não podemos, né, ainda podemos cantar a Deus por causa de Jesus Cristo, nós podemos adorar a Deus, nos achegarmos a Deus em Cristo. Mas nós não podemos ver Deus. Mas vai haverá um dia que nós seremos glorificados. O que é isso? Esse corpo de pecado deixará de existir e Deus nos glorificará. Fará com que o nosso corpo seja um corpo perfeito. Portanto, nós estaremos na presença do Senhor. Poderemos cantar, né? Poderemos adorá-lo na presença dEle. Nós somos gratos a Deus pelo amor e pelo cuidado dEle dispensado a nós, seus servos. Quero, meus irmãos, compartilhar nessa manhã. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 18 até o 21. Eu queria que a gente pensasse um pouco no meu maior amor a Deus. Nós falamos semana passada sobre isso. O meu maior amor a Deus, agora ele demonstrado na minha vida doméstica, ou na minha vida, na minha casa, ou mesmo fora da minha casa, fora desse contexto, quem sabe. O meu maior amor a Deus, então, agora, de uma forma prática, no meu viver, especialmente, especificamente, a minha família, o meu lar, a minha casa, onde está minha esposa, ou estará o meu marido, né, vários esposos, estarão os pais, ou estarão os filhos, todo mundo, todos que estão aqui tiveram um pai, eu tenho um pai ainda, grande parte são pais, grande parte são filhos, muitos são casados, então precisamos olhar para essa palavra hoje de Deus ao nosso coração de uma forma bem abrangente. Deus nos ajude. Então, na semana passada eu peguei ali em Marcos, capítulo 12, o meu maior amor a Deus. E lá ele fala sobre isso, né? O amor a Deus acima de todas as coisas. E naquela pregação, meus irmãos, de fato, foi bem intencional. A mensagem que eu preparei foi bem intencional. Porque quando Deus também fala isso, Ele está nos ensinando sobre isso aí, esse amor maior. O amor maior a Deus desencadeia uma série de possibilidades
para nós obedecermos os demais mandamentos de Deus. A gente não consegue dar uma volta e fazer alguma coisa que Deus está mandando sem amá-lo. É interessante, né, Deus orientar isso, sobre esse amor. Eu vou falar mais adiante, essa questão de como o amor pode ser ordenado. Eu falei semana passada, hoje eu vou falar novamente. Mas é interessante que Mateus encerra esse mesmo assunto de Marcos, e ele diz que o seguinte: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O amor a Deus, com toda a força, entendimento, e o amor ao próximo. Vivendo então essa realidade de um retorno nosso, amorável, ao nosso Deus Criador, a família passa a ser então a base para a estrutura social geral. A família é a base. E todos sabem disso. Os crentes sabem disso. Os não crentes também sabem que a família, ela é a base para toda a estrutura social. Não o contrário. As bases, as instruções não vêm de fora para dentro da igreja, mas saem da igreja de Deus, na verdade, para fora. Nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas que Deus, Ele é o Criador. Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, que no seu amor criou também o homem, Ele criou também a mulher, semelhantes a Ele. Nós não fomos feitos parecidos com alguma coisa a mais que Deus criou, mas nós somos feitos, criados, diferentes, semelhantes ao nosso Deus. Ele uniu o homem, uniu a mulher, e Ele formou a família, e essa família deve glorificá-lo, e encontrar em Deus, unicamente nele, todo o seu contentamento. Portanto, o amor que nós devemos a Deus é dado de Deus para nós. Ele nos abastece. Isso é possível. Não estamos falando de algo impossível. E essa família, então, ela deve espelhar e ela deve espalhar a glória de Deus. Essa é uma responsabilidade minha e sua. É disso, então, que Paulo está tratando aqui em Colossenses. Se a gente olhar para o tema central dessa carta, ele é muito trabalhado, né, no nosso meio. Ele vai falar da suficiência, ou mesmo da superioridade, ou até da supremacia, parecido com Hebreus, de Cristo. Ele está, de uma certa forma, provando para seus ouvintes que Cristo, de fato, ele é superior. E Paulo, aqui na sua exposição iluminada pelo Espírito Santo, ele espera então que a família cristã, ela evidencie essa verdade de Cristo, que é maior, que é grande nas suas vidas. Eu vou usar a tradução de um pastor, depois eu vou falar o nome dele aqui mais adiante, então eu vou dar os créditos. Eu vi essa ilustração, achei interessantíssima. Eu dei um título para ela, a quem devo recorrer, né? Ele conta a história que havia um rei muito rígido, pense bem nisso, com leis bem estreitas, bem duras, para tudo. Ele tinha lei para tudo, nada escapava aos olhos daquele rei que reinava naquele reino, né? Bem organizado, ordenado, todas as coisas nos seus devidos lugares, tudo empilhadinho, tudo bonitinho. Imagina isso, um reino assim. Havia lei para o que se comercializar com relação à comida, bebida, vestimento, como é muito comum, leis para casamentos, leis que regulavam o trânsito, leis para o lazer, enfim, leis para a família e tudo mais. O seu país funcionava muito bem, mas as pessoas estavam sufocadas por causa do cerceamento de suas liberdades, pelo rigor das leis que o rei mantinha naquele reino. Esse rei morre e o seu filho assume no seu lugar. Imediatamente, esse filho aboliu todas as leis que seu pai havia criado naquele reino, deixando então que as pessoas conduzissem as suas vidas de maneira que achasse melhor. Cada um tinha direito de fazer o que achasse melhor, uma liberdade. Houve então, pela primeira vez, uma batida de carro, um deles decidiu andar na contramão. A gente sabe que isso não é normal, isso não é bom. Então, o que estava na mão certa, na mão correta, embora não houvesse mais regras, né, porque foi abolido
as leis, que estava na mão correta, ele perguntou por que o outro estava andando na contramão com seu carro, estava na mão errada. Então o outro respondeu que ele era livre e não havia mais leis neste reino. Ele disse, olha, sem limites vale o que eu determino. Então um rigor extremo e agora uma liberdade extrema. Os dois foram para a delegacia, quem estava certo e quem estava errado. Para a gente pensar, não é para eu dar a resposta para vocês. Os colossenses, eles se originaram dos povos frígios. E essas coisas pode ser que nos dê alguns caminhos para a gente pensar por que Paulo também escreve, ou alguma coisa que possa ter motivado também, além daquilo que Epáfras leva para Paulo, motivado Paulo a trazer como ensino nesta carta. Eles se originaram dos povos frígios e eles se orgulhavam da sua liberdade. Isso era uma marca, Colossenses. Era uma marca frígia. Colossos está na região da Frígia. Existe até um símbolo frígio que hoje é visto em diversos objetos usuais. Hoje esse símbolo frígio é conhecido no nosso meio. É muito usado. É o barrete frígio. É um bonezinho com uma tarjinha vermelha ou um boné vermelho, que é bem conhecido. Se vocês depois podem olhar, que vocês vão se lembrar do que eu estou falando. Ele vai ser encontrado hoje em muitas bandeiras, nesses símbolos nacionais de muitos países, em moedas, em cédulas de dinheiro, dinheiro mesmo, sendo a marca, o símbolo da Revolução Francesa. Vocês se lembram que um dos lemas da Revolução Francesa era a liberdade. E se vocês atentarem bem, essa liberdade, ela tinha um confronto assim ali ao cristianismo, ao que a Bíblia requer, exige de nós como prestação de contas. Mas ele é o símbolo da Revolução Francesa e também foi o símbolo, olha só, das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2024. O símbolo frígio da liberdade. Até no Brasil nós temos, pelo menos 2 bandeiras, dizem que está na nossa moeda também, eu estava olhando, realmente tem, porque eles explicam como enxergá-la, como ver, mas nas bandeiras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina temos esse símbolo também, da liberdade. Essa liberdade, então, que orgulhou os frígios, também encanta o mundo dos nossos dias. Para a gente estar pensando nessas coisas. Vocês vão percebendo, talvez, no caminhar. Colossos, então, ele tinha, no meio do seu povo, muitas nacionalidades ali, em Colossos, que era muito comum naqueles dias. Então, uma mistura de cultura, uma pluralidade religiosa, cultural e social, era muito misturado. Havia mais ou menos 10 deuses, no mínimo, porque isso era muito comum naqueles dias, região onde eles estavam, dentro do reino, do governo romano, dentro do governo grego também, anterior, que tinha muitos dos seus deuses, havia no mínimo 10 que eles adoravam. De 4 a 6 desses deuses eram mulheres, e uma delas protetoras das mulheres. Seus cultos, nesse culto da deusa, mulher que protegia mulher, era muito comum castração de homens. Então a gente começa a pensar um pouco nisso, para quando a gente falar algumas coisas também que Paulo está trazendo no seu ensino. Então tudo isso, meus irmãos, chamava a atenção do apóstolo, que sabia da chegada de pessoas que vinham de todos esses lugares, todos esses meios. E eles entravam dentro da igreja com seus costumes, com suas religiosidades e paganismos, autoridades. Era um costume autoritário também na família, onde o pai, ele comandava e sem restrições a família. E Paulo começa falando então às mulheres. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Eu vou lendo por parte, para que a gente possa ver por parte, tá bom? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Paulo agora então está trazendo algo para organizar a família cristã, como ela deve ser à luz das escrituras cristãs.
das Escrituras, né, da Palavra de Deus, para que a família ela possa ser saudável, mais sólida e consistente. Então ele vai entrar nesse ambiente privado da família, num contexto em que o homem é quem estabelecia as regras para tudo. Nesse sentido, Paulo está promovendo uma revolução naquilo que se praticava comumente, agora com a lei da reciprocidade, onde todos na família possuem papéis claros para o bom equilíbrio dessa mesma família e o reflexo também na sociedade. Meus irmãos, a igreja ela precisa refletir os seus costumes, o que ela aprende, o que ela vive na sociedade. A sociedade tem que olhar para a igreja, como eu digo sociedade, nós fazemos parte dela. Mas de uma forma geral, fora desse ambiente cristão, ela precisa olhar para a igreja e falar, eu quero ser assim. Eu quero ser como essas pessoas. Ou no mínimo, eles estão certos. E ele inicia esse ensino, então, com um mandamento dirigido às esposas. Esposas, aqui reflete mais esse sentido de original. A gente vai ver muito aí mulheres, nas suas traduções. Mas esposa, pelo contexto, é melhor para a gente olhar, porque está falando, de fato, de uma união, de uma aliança conjugal. E o imperativo, a ordem máxima, é para que a mulher seja submissa ao seu esposo. Mas a sociedade, ela sempre buscou refutar essa ideia, ou esse mandamento bíblico para a família, começando pela submissão, mas se estende também para os filhos, para os pais, para o marido. E esse novo ideal da sociedade, ele marginaliza, ele confronta essa submissão da mulher ao marido. Você sabe muito bem o que é ouvir essas definições fora do contexto cristão. O que significa? O que as pessoas falam da submissão da mulher? Porque a sociedade interpreta como sendo subjugação, ela interpreta como sendo opressão, despersonalização da mulher, ou mesmo até classificando essa prática como relacionamento abusivo. Então parece que a Bíblia está falando algo, de outro planeta. Contudo, o mandamento aqui, ele visa preservar a família assim como Deus a formou, Deus a originou lá desde o princípio. O problema é que hoje tudo pode ser família. Vocês sabem do que eu estou falando. Tudo define família. Depende do que as pessoas determinem. Se um cachorro, se um animal, um pet, ele for, a pessoa que quer chamar ele de filho, ele será chamado de filho e tratado como filho. Nada contra os cãezinhos, tá? São amáveis, dóceis, E a gente tem prazer em tê-los. Mas eu estou trazendo para nós o que é essa liberdade, o que é esse pensamento, esses extremos em que a Bíblia está corrigindo, não está tentando corrigir, está corrigindo, eles produzem em nós. Paulo acrescenta a prática da reciprocidade, porque isso, meus irmãos, vai atingir o marido também, os pais e os filhos. E ele está trazendo aqui, dentro desse mandamento, o sentimento claro de respeito, a prática, na verdade, do respeito mútuo dentro da família. O princípio, então, é ter como base o senhorio de Jesus Cristo. Paulo quer chegar nesse ponto. Para todos esses mandamentos, essas ordens, se não houver o senhorio de Jesus Cristo, então a pergunta é quem mais eu amo? Faz sentido. Quem eu amo mais? Quem é o objeto do meu maior amor? Quem dita os meus limites? E quem fala como deve ser a minha liberdade e as minhas escolhas? É Jesus Cristo que é o princípio, é a base. Então, graças a Deus, o cristianismo ele elevou a condição da mulher ao ponto de igualdade, uma vez que tanto ela quanto o homem, eles são iguais. A Bíblia trata assim, diante de Deus. Gálatas 3, 28 diz, não há distinção entre homem e mulher, todos são um em Cristo Jesus. Então a Bíblia já traz isso. Porque todos foram feitos iguais. Deus não olha para o homem como maior do que a mulher.
Não é assim. Agora, Deus determina caminhos, como a família deve viver e como ele deve ser adorado nesse convívio familiar. E essa submissão aqui da mulher é semelhante à submissão de Cristo a Deus Pai. A gente percebe isso em 1 Coríntios 15, 27, 28, Filipenses 2,8, quando fala de que ele sendo igual a Deus, né, ele se coloca, ele se esvazia da sua glória e se faz homem. Por isso que seu ato primário de submissão é sempre ao Senhor Jesus. Porque se não partir de Jesus é impossível eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 24, ele compara essa atitude à submissão da igreja a Cristo, quando ele diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então deve-se respeitar aqui a questão da consciência, é claro, iluminada pela voz das Escrituras, a mente e ao coração das mulheres e também dos demais, que eu vou citar aqui. É óbvio, onde nenhuma mulher ela deve obedecer uma ordem contrária à vontade de Deus. Isso é óbvio. E o sentido aqui, meus irmãos, é para o bom andamento saudável da família como exemplo na sociedade e não a distorção. Então, a submissão aqui é a submissão saudável, que edifica a mulher, que edifica o homem e que edifica, havendo filhos, edifica os filhos. A casa é edificada, mas o resultado disso é que Deus é glorificado nisso tudo. Esse é o princípio de Deus. É a forma como Deus organiza aquilo que na sociedade aparentemente está organizado, está bonito, mas está desorganizado. A sociedade está vivendo um pecado na sua prática, na sua forma de definir e de viver como família. Paulo está trazendo aqui a organização, a ordem que pode fazer essa família de fato se tornar saudável. Obviamente que isso sendo praticado traz benefícios infinitos, imensuráveis ao lar. E Paulo ele continua falando, meus irmãos, aos maridos. Também, agora ele vira para os homens e diz: maridos, esposos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Se a gente olhar aqui esse texto, ele vai encontrar uma semelhança em Efésios, capítulo 5, um pouco mais extenso, em parte depois, capítulo 6 também, quando se refere aos filhos. E aqui Paulo traz um resumo para os colossenses, mas muito profundo. No caso aqui, esposas também é melhor que mulheres. Parece que mulheres fazem uma coisa muito genérica, quando Paulo está falando para o casal, para um casamento legal, um casamento cristão. A ordem também é imperativa e objetiva. Aos esposos, Paulo ordena que amem. A mesma pergunta, então, que eu fiz. Semana passada, para se o amor pode ser ordenado, porque ele manda a nós que amemos a Deus. E a resposta, aqui também ela é semelhante, ou seja, sim, o amor pode ser ordenado, porque Deus nos amou e Ele compartilhou do seu amor para conosco. Por isso podemos e devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. De uma forma bem específica, com o nosso texto, amar o marido, amar a sua esposa. De fato, a gente não vê essa ordem, né, para a mulher. Ela precisa ser, nesse aspecto aqui, direcionada ao homem, marido, ao esposo. Eu imagino, meus irmãos, que a guerra que é de um lado, do lado da mulher, na sua necessidade de submissão, que lá em Gênesis já está tratando disso, que não vai ser fácil. Por causa da queda, também não vai ser fácil para o homem amar a sua esposa. O que torna isso possível? É Deus. É Cristo em nós. Esse amor, então, não é o amor sexual, o eros, né, o amor sensual propriamente, não é ele, nem o philos,
o amigo, o companheiro, ainda que eles estejam presentes no relacionamento conjugal dentro de uma perspectiva cristã. Mas esse amor aqui é o amor sacrificial. A palavra aí é agapau, ágape, como nós mais comumente chamamos. Ele caminha até as últimas consequências na demonstração, na sua prática. Então Paulo, nesse mesmo assunto, ele diz à igreja de Éfeso que este amor do esposo para com a esposa, ele é semelhante ao amor de Cristo para com a sua igreja. Olha, novamente, Paulo trazendo, como fez com a mulher, trazendo a mente do homem, ao seu coração, despertando ele e mostrando que esse amor é semelhante ao amor que Cristo demonstrou pela sua igreja. Efésios 5:25 diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Isso, meus irmãos, não tem medição para isso. É para nós olharmos para isso e olharmos para nós como maridos e onde nós nos encontramos nesse mandamento, nessa ordem de Deus através dessa carta de Paulo. O padrão sempre será Cristo. Quando nós nos convertemos a Cristo, e aí a gente tem que pensar que sobe, a responsabilidade, ou seja, esse sarrafo que determina o nosso amor horizontal, ele sai da superfície, ele sai e ele sobe. Ele fica lá em cima. Nós somos agora chamados por Deus a amar conforme Ele ama. Não o amor que nós achamos que seja o amor ideal. Não o amor somente apaixonado. Não o amor que dá coisas para cobrir os defeitos e as faltas. O amor que não leva em conta o retorno. Ixi, coisa difícil. O amor que não considera o que o outro vai fazer. Não há condição. Não é colocado nenhuma condição. Porque se fosse colocado condição, se Cristo colocasse condição, nós seríamos os primeiros a sermos afetados. Porque estávamos mortos em nossos pecados. Então, homens, notem que o amor de Cristo pela igreja o levou até a morte de cruz. Interessante que nós não merecíamos, mas foi até a cruz. Então, nós só seremos plenamente felizes, homens, maridos, e abençoados se formos fiéis à ordem bíblica do amor, cada qual a sua esposa. Isso mantém então um ambiente abençoado, um ambiente harmonioso no lar, um ambiente saudável dentro de casa. Deus sabe como faz as coisas. Deus não é como nós. Ele é semelhante ao amor descrito ali em 1 Coríntios capítulo 13, ele é paciente, bondoso, ele não maltrata, ele tudo sofre, tudo suporta. A lista é grande. Que amor é esse? Sinceramente, eu olho para mim e me vejo tão deficiente, mas não incapaz, por causa de Deus. Porque isso não é um desafio impossível que Deus está nos dando, homens e mulheres também na submissão. É bem diferente do que Paulo escreve lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ele diz, resumidamente, eu resumi aqui, nos últimos dias sobrevirão homens que amam a si mesmos. Homens egoístas, avarentos, arrogantes, ingratos, sem amor pela família. Paulo está falando isso para Timóteo. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Percebe esse final? Quando nós estamos falando, quem eu amo mais? Se esses homens que estavam dentro da igreja como líderes, eles eram mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, eles jamais poderiam amar a igreja de Deus, eles jamais poderiam amar de verdade a sua esposa, eles jamais poderiam respeitar a esposa do seu próximo, que era um problema que acontecia naquela igreja. E se ele ama, esse homem ama a sua esposa, ele não pode tratá-la com amargura ou amargamente. A ideia aqui é que ele consegue fazer ficar amargo. Não é que a sua esposa é ranheta, briga com tudo. Não. Ele
faz com que ela se torne amarga na sua forma de expressar, nas suas implicações no dia a dia, nos seus atos insensatos, nos seus atos egoístas. Ele agride a sua esposa com palavras rudes e com atitudes também. Então, tudo isso é contrário ao amor ágape, que é generoso, santificador, cuidadoso, cheio de bondade, saudavelmente protetor e libertador, que apresenta saídas e produz alívios. Porque a ideia, meus irmãos, do relacionamento de submissão e amor aqui, porque a esposa ama o marido também, mas esse amor do marido para com a esposa, meus irmãos, é a ideia de uma segurança no casamento. O resultado que está por trás disso é um casamento, é uma união segura, de fato estável. Não se, até o dia, né, que as coisas ficarem assim, do jeito que eu gosto. Então, agressão, egoísmo, insensatez, todas essas coisas, rudeza, é diferente de generosidade, santificação, cuidado, bondade, proteção, libertação, alívio. Hebreus, então, ele vai lembrar de uma forma maravilhosa que não deve haver em mim, em você, nenhuma raiz de amargura, especialmente em nós homens. Cuidado e cuidemos com a forma como nós tratamos nossa esposa. Cada um trata a sua esposa. Fale com o Senhor, para que o Senhor deixe isso muito claro para mim, né, e para você. Paulo, ele vai continuar no verso 20, filhos, e agora ele sai do relacionamento conjugal para tratar agora a questão dos filhos em relação aos pais. E aqui nós temos muitos filhos, desde pequenino, bem pequenino, adolescentes e alguns mais velhos. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, não desobedeçam seus pais, porque isso desagrada a Deus. Então, para que o convívio do lar ele alcance essa benevolência plena de Deus, Paulo responsabiliza também os filhos nesse relacionamento, que é um relacionamento recíproco. Filhos não está restrito a uma faixa etária pequena, mas aqueles que estão sob os cuidados dos pais. E a nossa lei permite que até os 18 anos, esses filhos, eles não podem responder civilmente na maioria das questões que se exige. Mas eu digo que não está restrito até os 18 anos. O imperativo é de que obedeçam num gesto que significa ouvir em atitude de obediência. O que é que o pai falou? Eu ouvi, isso tem que gerar uma atitude de obediência. E o que é obedecer? É submeter-se a diretrizes de alguém, é estar sob o comando, né, de alguém, é cumprir aquilo que é solicitado a você por alguém, nesse caso, o pai. A obediência é devida aos filhos em relação aos pais. Obedecer em que circunstância? Em tudo. Não existe alternativa, uma saída nesse mandamento, nessa ordem, nesse imperativo. A gente pode pensar aqui como foi dito no caso da submissão das mulheres aos maridos, na questão da consciência diante das Escrituras, ou seja, naquilo que é pedido por um pai ou por uma mãe, mas que é reprovado por Deus. Isso é perigoso. Nisso os filhos não têm que se obedecer se a consciência cristã deles não permitem, à luz das Escrituras, naquilo que o pai está pedindo, está exigindo. Mas filhos, lembrem-se, comumente um pai cristão vai pedir para você coisas que é da vontade de Deus, ainda que talvez não seja a sua vontade. Chegamos tempos da nossa vida que nós
colocamos a nossa vontade em evidência, nós lutamos pela nossa vontade, e muitas vezes o pai é um contrariador da minha vontade, e eu me torno obediente, e eu desagrado a Deus na minha desobediência. Esse é o grande problema. Não tem outra saída, não tem como pastor resolver problemas assim, como qualquer pessoa resolver esse problema, porque a Bíblia ensina algo que traz benefício para o filho e para o pai, por que não para toda a família? E se meus pais não merecerem? Daí sim eu peguei a voz de Calvino, e ela foi dita pelo pastor Marcelo Uzeda, de uma igreja lá do Rio de Janeiro, que fez aquela ilustração que eu disse logo no princípio. Calvino ele diz assim: sejam quem forem seus pais, que receberam este direito da paternidade diante de Deus, por sua designação, faz com que esses filhos sejam obedientes a eles. Isso concorda com as Escrituras. Em tudo, por mais difícil que seja, ao ponto de não se colocarem em pé de igualdade com seus pais. Fecha aspas, palavra de Calvino. Então o Senhor cobra a autoridade saudável dos pais sobre os filhos, mas também a obediência dos filhos com os pais. Paulo vai aqui, meus irmãos, nesse texto que nós lemos tão pequeno, ele vai invocar novamente o Senhor para testemunha nesse relacionamento, pois isso agrada ao Senhor. Ele vai lembrar muito bem. Remete a nós, nos remete, na verdade, a lá no passado, lá no princípio, nos mandamentos de Deus, o 5º mandamento, onde diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa expressão honra teu pai e tua mãe, meus irmãos, eu vou usar a expressão, não é mais correta, mas ela quase que se repete infinitamente nas Escrituras. Procura para vocês verem. Quantas vezes ela diz, honra teu pai e tua mãe, faz referência a essa passagem com relação aos filhos. Por quê? Por que filhos? E por que pais? Então, meus irmãos, aos filhos é agradável a Deus a sua obediência ao seu pai. Isso é agradável a Deus. Tanto que sentido de agradável, olha só, eu me lembrei desse texto, e as palavras são as mesmas. O sentido de agradável é como Deus, é aquele texto de Romanos 12:1, quando Deus também aceita o nosso sacrifício de adoração, quando diz lá que Deus aceita, recebe o nosso culto racional, conforme está em Romanos 12:1, agrada a Deus. É agradável a Deus. A palavra é semelhante. A obediência do filho aos pais é agradável a Deus. É como um aroma suave diante do Senhor. Então, quando você obedece ao seu pai, tenha essa atitude como aceitável diante de Deus. Mas acho que a melhor palavra é agradável mesmo, diante do Senhor. Deus se agrada da sua obediência. Você que é filho, seja obediente ao seu pai. Pare de questionar coisas que não precisam ser questionadas. Pare de questionar coisas que são erradas às Escrituras Sagradas. Pare de desobedecer. Desobediência, meus irmãos, traz consequências. Então, filhos, atentem para isso. Ele termina dizendo: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. E aí vem novamente o princípio da reciprocidade. Essa é a forma justa, preparada por Deus. A reciprocidade. Não foram os homens que prepararam isso. Deus é que fez dessa forma. A palavra final, então, é para os pais em relação aos filhos. E esse imperativo é para que os pais não irritem seus filhos. Parece que é uma coisa que soa mal quando nós falamos, porque ela não é normal, não é para ser normal. Mas era tão normal. A forma como viviam em Colossos mostrava uma porção de aberrações. E a família estava totalmente desestruturada. A palavra pais, ela tem como força a ideia de pastores espirituais dos filhos. Pais são pastores espirituais dos filhos.
Homem, você é pastor do seu filho. Pelo amor de Deus, meus irmãos, a gente vê tantos pais fazendo coisas e virando as costas, irresponsáveis. Eu não posso encarar meu filho, eu não posso falar isso com ele. Se eu falar, vai ofendê-lo. Às vezes dentro da igreja a gente ouve muito isso. Pastor, eu não falei porque vai ofender. E aí nós ofendemos a Deus. Ofender a Deus é melhor. Pais são pastores espirituais dos filhos. O não irritar traz a ideia de não provocar, não estimular a ira, não depreciar o filho. Isso se dá quando os pais são incoerentes, ou seja, falam uma coisa e muitas vezes fazem outra. Hernandes Dias Lopes me emprestou algumas coisas. Ele me forneceu uma lista de breves irritações, ou uma lista breve melhor, de algumas irritações, porque ela não é esgotável. Ele diz quando não há regras, ou elas não são claras para os filhos, você não mostra na Bíblia. Meus irmãos, eu sempre falo com vários pais aqui, você está lendo a Bíblia? Você está lendo de fato a Bíblia? Explica a Bíblia para o seu filho, gasta tempo. Gasta tempo para você depois se alegrar. Quando há injustiça e a severidade, ela é excessiva. Isso não quer dizer que nós não devemos corrigir nossos filhos. Mas excessiva, severidade excessiva, demonstra ira. Quando os pais não encontram tempo para ouvir e assim poder ajudar o filho. Quando os pais produzem inveja, ciúme ou mesmo ódio ao compararem um filho com outro. Quando entram em conflito sobre a maneira de disciplinar. Interessante que eu peguei por último aqui, essa aqui que é tão marcante também. Ele diz quando pais brigam ou desfazem o casamento pelo divórcio. O significado dessa raiz grega está associado com implicância com o filho, por zombar de seus esforços, por ferir o seu respeito próprio, o autorrespeito do filho. Olha quanta coisa está por trás disso. E aqui, meus irmãos, a ideia é que é de uma maneira intencional. Eu estou fazendo consciente isso ao meu filho. Essas atitudes de quem deveria ser exemplo desencoraja os filhos e os conduz a um desânimo espiritual, um desânimo de sentimentos. Eles começam a perder a referência, eles começam a perder a esperança nos seus pais por não entendê-los, dados seus comportamentos contraditórios, comportamento dos pais. Porque aqui a palavra é para os pais. Na psicologia, isso que eu tomei emprestado e fui pesquisar, existe uma teoria chamada de duplo vínculo, através de um retorno contraditório no relacionamento pai e filho. Na comunicação familiar, entre pai e filho, em que uma mensagem, por exemplo, tenha duplo significado ou não tenha um claro entendimento, então ela gera um dilema para a outra pessoa, aqui para o filho. Por exemplo, um pai promete um prêmio ao filho se ele tirar uma nota 8. Não sei se ainda usa número nas notas hoje, né? O filho estuda e ele tira 8 na sua prova. O pai então vira para o filho e diz, claro que ele vai ao pai e fala, quero meu prêmio. E o pai diz, você não fez nada mais do que sua obrigação. Você deveria ter tirado 9. Isso é um retorno contraditório. E gera dificuldade na comunicação e traz desânimo, porque houve um acordo e o pai mudou a regra. Parece coisa simples, mas não é tão incomum assim. O problema, meus irmãos, é que um filho desanimado, um filho desmotivado pelos pais é um alvo muito fácil para Satanás. Então, pai, seu papel é ser verdadeiro, honesto, sincero com seu filho. Cuidadoso, amoroso. Ele vai te respeitar à medida que você mostrar o quanto Deus dirige a sua própria vida.
Ele precisa ver em você clareza, base espiritual, autenticidade. Ele precisa ver honestidade, ele precisa ver firmeza no que diz respeito a obedecer a Deus acima de tudo. O problema, meus irmãos, é que os filhos estão chamando os pais para ir para a igreja, muitas vezes. A mulher está chamando o marido, parece que, né? O poste está fazendo xixi no cachorro. Desculpe o peso, né? O contraditório aqui. Mas eu quero chamar a atenção mesmo. O ambiente cristão, ele precisa ser aquele ambiente que haja, de fato, o amor. Mas os papéis precisam ser obedecidos. Senão perde o sentido. A mulher não olha para isso, ela olha para o que está vindo, né? Na história. Desde lá das sufragistas, né? Mas não só delas, bem antes disso. Que tinha até um bom propósito naquele dia, mas que foi sendo distorcido para que a mulher tivesse sua independência. Mas que independência? Que miséria que o mundo está chegando. Que não há submissão da mulher ao esposo, biblicamente falando. Que não há o amor do esposo para com a mulher, biblicamente falando. Que não há obediência dos filhos aos pais, biblicamente falando, e nem os pais produzem nos seus filhos um processo de santidade como pais espirituais. O que está acontecendo? É Deus que errou? Ou está havendo uma desobediência, um afastamento de Deus? Os pais terrenos, então, precisam espelhar o Pai Celestial. Você precisa espelhar Deus no seu viver. Você precisa ser cuidadoso. Precisa ser um cristão autêntico. Precisa refletir o caráter de Deus. Deus é compassivo, Deus é gracioso. Ele é lento para se irar. E Ele é abundante em amor. Como saber quem está certo ou errado no convívio dentro de casa? Como saber que decisão tomar? Como saber o que fazer? O que é melhor? A resposta, então, precisa passar pelo que você aceita como Senhor em sua vida e na sua casa, no seu lar. Quem de fato manda em sua vida e manda na sua casa? Quem é o Senhor da sua vida e da sua casa? Quem é aquele que você mais ama? Se for você mesmo, você vai agir como aquele rei rigoroso, pode ser isso. Ou talvez aquele rapaz que andou na contramão e disse que não há lei, eu posso fazer do jeito que eu bem entender, tudo vale. Se for você quem manda em você. Se for você quem dita as regras da sua vida. Se for Jesus Cristo. Bom, se for Cristo, os seus mandamentos são justos. São libertadores e não são opressores. Se Cristo for o seu Senhor, será diferente. Haverá um equilíbrio. E haverá uma paz. E haverá saúde na sua vida e, por certo, na sua família. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que lar cristão é perfeito, no aspecto que não há divergência. Não é isso. É que você não deve ser a causa dessa divergência, se você ama Cristo. Ele vai conduzir suas ações, Cristo. E você terá prazer em cumprir seus mandamentos, eles não são pesados. 1 João 5,3 diz assim, eu estou terminando. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, eles não são pesados para os seus filhos. Por isso, o amor a Deus é a chave para essa compreensão do convívio harmonioso dentro da nossa casa. Só assim que nós vamos entender as palavras de Paulo aos Colossenses, aos Efésios e em outros textos da Bíblia. Só se nós entendermos, de fato, quem é Deus na minha vida. Ele é meu Senhor. E eu amo verdadeiramente como a palavra ordena, então está tudo bem. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, Deus, por teu amor e bondade.
Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas deficiências. Às vezes, ó Deus, como casais, cônjuges, nos ajude, ó Deus, a entendermos esse papel, ó Deus, com alegria e gratidão no coração. Os filhos com relação aos pais, os pais com relação aos filhos. Nos ajude, ó Deus, porque os mandamentos do Senhor, Pai, não são impossíveis de serem atendidos, porque é o Senhor quem nos fortalece. Em nome de Jesus, amém.